tarde. Quem está online, esse sábado à tarde. Essa é a nossa penúltima live dessa série sobre imaginação, né? Nós programamos 8 lives, termina amanhã às 5 horas da tarde. Então já vou deixar avisado para que vocês, enfim, reúnam a família no domingo à tarde para todo mundo assistir junto. 5 horas da tarde, a última live sobre imaginação, ok? Então boa tarde para quem está chegando. Angélica, Alexandre, tudo bem aí em Santos, Alexandre? Maria Jéssica, Isabela, oi professor, que bom, tá amando as lives, obrigado. Andréia, Mariane, Bia, sempre presente. Rodrigo, tudo bem com você? Quem mais? Quem tá chegando? Então, como eu tava falando, amanhã, 5 da tarde, é a última live, ok? Amanhã, 5 da tarde, e daí eu vou falar mais algumas coisinhas aí e contar algumas novidades e surpresinhas, etc. para vocês amanhã, tá? 5 horas. Vanessa, tudo bem? Quem mais está por aí? Isabela, pretendo fazer o curso de Filosofia da Mulher. Faça mesmo, Isabela. Esse é um dos meus cursos assim do coração, dos que eu mais gostei de ter gravado. Sara, tudo bem? Quem mais? Silvia, 21 graus em Santos. Oh, que inveja. Muito bem. Vamos lá pro tema de hoje, então? Eu prometi para vocês que eu ia começar a falar de literatura, né? Que eu tinha deixado para o final, falar de literatura. Afinal de contas, tudo isso, toda essa conversa sobre imaginação, ela apareceu aqui, né? Ela, enfim, justificou essas lives, porque o meu trabalho, como vocês sabem, é um trabalho com literatura, né? A minha área e a área que eu mais estudo, desde uns 2 anos e meio, 3 anos para cá, é antropologia e literatura. Eu morei em Portugal 2 anos e meio, acho que a maioria sabe, né? Boa tarde, Viviane. Morei em Portugal 2 anos e meio, lá eu fiz meu mestrado em antropologia e a minha dissertação foi antropologia e literatura, né? Então, a busca da compreensão da vida humana nas obras literárias. Então, é mesmo assim a área que mais me interessa, né? Intelectualmente falando. E aí que quando eu estudo e penso sobre imaginação e tudo que eu li sobre esse assunto, eu acabo associando, óbvio, à literatura. E o meu trabalho hoje de maior apreço nesta área é o Clube do Livro, tá? Que amanhã eu vou poder falar um pouquinho mais sobre ele para vocês, tá? Então, o Clube do Livro é mesmo a coisa que eu faço com maior prazer e amor, porque eu trabalho essencialmente a literatura alterando a vida das pessoas, né? A literatura alterando a vida dos leitores, né? Enfim, amanhã eu falo um pouquinho mais sobre isso na nossa live final. Então, vamos lá, já que temos que falar de literatura, porque, enfim, ela é, de alguma maneira, uma ótima vitamina para a imaginação, então vamos lá. Vou começar fazendo a seguinte pergunta para vocês. Olá, Ariana, tudo bem? Boa tarde. Vou começar fazendo a seguinte pergunta. Quantas vidas você é capaz de viver, né? Numa existência? Quantas vidas você é capaz de viver? A gente poderia responder essa pergunta da seguinte maneira. Olha, numa vida, como diz o Ortega Gasset, né? Ortega Gasset, um dos grandes filósofos espanhóis, vocês já me viram citar ele muitas vezes. O Ortega dizia, naquele livro Estudos sobre o Amor, que inclusive eu gravei um curso inteiro sobre esse livro, está lá no meu site. Ele dizia, olha, numa vida é possível amar 2 a 3 pessoas, tá? Então, numa existência inteira, tá? Considerando uma vida adulta toda até a velhice, você tem tempo, vamos dizer assim, tem vida para amar no máximo 3 pessoas, tá? Então, ele estava falando, obviamente, do amor, né? Dos amantes, né? 2 pessoas que se amem, que queiram ficar juntas, viver uma história de amor. Então, considerando o tempo que o ser humano vive, diz Ortega, dá para amar no máximo 3 pessoas, né? Porque é óbvio que ele está partindo ali de um pressuposto, de uma ideia de amor, de um conceito de amor bastante radical, bastante íntimo, né? Que compromete a trajetória dos 2 amantes, etc. Então, obviamente, Ortega não chamaria de amor aquelas nossas paixonites, aqueles nossos interesses, aquelas
trajetórias mais rápidas que a gente tem de se interessar por alguém, ficar com aquela pessoa por um tempo, alguns meses, depois não dá certo, tentar outro relacionamento. Ele estava falando mesmo era de amor, né? Amor comprometedor mesmo do eu. E aí ele diz, no máximo 3. Então, usando isso, né, para fazer uma analogia com Ortega y Gasset, eu diria para vocês, olha, numa vida, numa existência, tá? Numa existência humana, dá para você viver aí talvez umas 3 vidas, né? Em que sentido? Você pode escolher coisas na sua vida, você pode definir assim o seu destino e alterá-lo 2 vezes no máximo, né? Então, digamos assim, você com 20 anos, você resolve lá fazer a faculdade, né, de Direito, com 30 você resolve que a tua área é, sei lá, História ou Filosofia, com 45 você resolve abrir o teu negócio, tá? Porque você cansou da filosofia. Então, é nesse sentido que eu estou falando. Então, numa existência, né, ou numa vida, você consegue ter ali 3 trajetórias, dá tempo de ter umas 3 trajetórias bem vividas, né? Ou seja, dá para você experimentar da vida humana pelo menos ali umas 3 formas de viver. Estão me entendendo? Quer dizer, não vai dar tempo, por exemplo, como eu gosto de dar sempre, eu sempre cito o mesmo exemplo, mas é que eu acho que ele é bastante ilustrativo, não vai dar com 25 anos de você decidir ser um nadador olímpico, né, um ginasta olímpico. Não vai dar para fazer muitas coisas quando você chega aos 35, aos 40, há uma série de coisas que já não vai mais dar para fazer, ok? Também com, por exemplo, 20 anos de idade, né, o contrário também é verdadeiro. Você também não pode fazer uma série de coisas. Por exemplo, você não pode ser presidente da República com 20, 25 anos de idade, porque a Constituição exige uma idade mínima para ser presidente, como ela também exige uma idade mínima para ser senador, né? Opa, Vinícius, que saudade de você, como é que você está, rapaz? Viveu uma até aqui, então, olha, quem sabe seja a hora de mudar, Vinícius, né? Então, vejam, na nossa existência humana, considerando uma média de 80 anos vividos, né, por cada um de nós, a gente consegue alterar o nosso destino, alterar a trajetória e experimentar outras coisas muito diferentes da trajetória que estávamos vivendo 2 ou 3 vezes, tá? Olha aqui, alguém dizendo que divide a vida entre antes e depois do Olavo de Carvalho, por exemplo, né? Existem esses marcos na nossa trajetória, cada um tem os seus marcos. Agora, e se eu dissesse para vocês que na sua existência, tá? No seu destino atual, você pode viver centenas de vidas. Você pode conhecer centenas, e se você conseguir, ainda se você for bastante dedicado, você pode conhecer milhares de possibilidades de vida. É exatamente isso que a literatura oferece para você. Veja só, para mim, Tiago, nascido na década de 80, numa cidade do interior do Brasil, do interior do Paraná, né, do interior do Brasil, vindo para Curitiba com 17 anos de idade, etc e tal, né, fruto ali da geração dos anos 90, para mim seria impossível, né, saber, experimentar o que é fazer parte, por exemplo, da aristocracia. Quais são as preocupações, como é que é o dia a dia, o que faz um aristocrata, o que faz alguém que pertence a uma família de nobres que remonta à Idade Média, uma família inglesa, uma família francesa. Eu não tenho a menor hipótese de saber o que é isso, porque mesmo que eu mude de existência, estão entendendo? Mesmo que eu faça alterações no meu destino, numa segunda existência ou numa terceira existência, há certas coisas que mesmo assim são impossíveis para mim, né? Eu, Tiago, brasileiro, nascido na década de 80, numa família simples, para mim é impossível, né, vir a saber realmente o que é ser um aristocrata, o que é ser um nobre. Essa possibilidade não existe para mim. Eu não sou herdeiro, eu não pertenço a nenhuma família real, a nenhuma família nobre, eu não sou um europeu e por aí afora. Mas, olha só, eu posso, por exemplo, ler os livros de Balzac, aqueles da comédia da vida humana. Posso ler os livros da Jane Austen. Posso ler os livros de Walter Scott. Posso ler os livros de uma série de escritores, europeus e não europeus, que retratam a vida dos aristocratas em detalhes e que contam histórias, propõem narrativas que se passam, por exemplo, entre nobres,
né? Estou aqui lembrando agora o Vermelho e o Negro do Stendhal, que a gente tem ali uma questão de casta sendo discutida, né? A sociedade francesa sendo retratada. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? Para mim, que sou um ser humano limitado por uma vida, que dentro dessa vida pode experimentar um número também limitado de possibilidades existenciais, no acesso à literatura, no consumo da grande literatura, lendo muitos livros de literatura que retratam diferentes modos de vida, diferentes existências, diferentes personagens, eu, por imaginação, olha ela aí de novo, por imaginação, consigo acessar outras possibilidades que sem essa leitura, sem essa história, sem a literatura, não seriam acessíveis para mim. Estão entendendo? Ou seja, a minha imaginação, com todo o seu poder criativo, ela está limitada pelas minhas circunstâncias de vida. Como eu estava dizendo, Tiago, brasileiro, nascido na década de 80, fruto também dessa miséria cultural que nós temos, dessa miséria histórica nacional, não europeu, não pertencente a uma família de nobres, etc, etc. Essa é a minha circunstância de Tiago. A minha imaginação, como ela precisa, né, de todo o meu aparato psíquico para acessar a realidade e com os objetos dessa realidade produzir novas imagens, vocês entendem que as minhas circunstâncias limitam bastante a minha imaginação, porque afinal de contas, o mundo em que eu vivo e o mundo que eu acesso, sendo esse Tiago, nessa posição cultural e histórica, é o meu limite, é o meu mundo, é aquilo com o qual eu posso trabalhar imaginativamente também. Lembrem da primeira aula, aquilo que não existe na sua imaginação, aquilo que não é possível na sua imaginação, não existe. Para você não existe. Então eu estou dizendo que a experiência concreta, a experiência real de cada um de nós, que é sempre limitada, porque a vida humana é limitada, porque dentro de uma vida não cabem mais do que 2 ou 3 existências, 2 ou 3 destinos sendo perseguidos. Esta vida pode potencializar o seu imaginário através de experiências imaginárias. Experiências para além das suas fronteiras de circunstância. Estão entendendo? No momento em que eu leio livros sobre personagens, sobre vidas completamente diferentes da minha, de culturas totalmente estranhas à minha, com destinos, com problemas, com dramas, com costumes que não tem nada a ver com o meu ou muito pouco a ver, no momento em que eu acesso isso através da minha leitura e, portanto, consumo esse produto de imaginação, vocês entendem que eu agrego possibilidades de vida para mim. Eu agrego possibilidades de vida que não estavam na minha circunstância imediata. Porque a minha circunstância imediata, como toda circunstância, é limitada. Como toda vida humana tem limites. E se não tiver limites, não pode ser chamado uma vida. Só pode ser chamado lá vai uma vida, lá vai uma pessoa, porque ela tem um limite, ela tem uma forma. A ausência de limite é a ausência de forma. Não é verdade? Então, vejam que coisa magnífica, que coisa maravilhosa que nós estamos falando aqui. O sujeito pode ter nascido em Pindamonhangaba, tá? Interior do Paraná. Pindamonhangaba, não, interior de São Paulo, né? Pindamonhangaba. Pode ter nascido em, sei lá, Mandaguaçu, esse sim eu tenho certeza que é interior do Paraná, perto de Maringá. Pode ter nascido em Mandaguaçu, e 40 mil habitantes, tá? Pode não ter tido acesso à internet, pode ter conhecido lá 200 pessoas ao longo da vida dele, morar no meio do mato. Mas ele tem uma biblioteca municipal na cidadezinha dele. E ele vai lá e lê os livros de literatura que tem lá. Tem lá uns exemplares de Dostoiévski, uns exemplares de Shakespeare, uns exemplares de Machado de Assis, de Cecília Meirelles, de Clarice, de Balzac, de Stendhal, de Proust. Tem lá um pouco de cada coisa e ele, por exemplo, desde a sua meninice, lê aquilo. Vocês entendem que esse sujeito ele está muito além das fronteiras físicas da circunstância pessoal dele? Que as experiências que ele pode ter imaginárias, que não deixam de ser experiências, lembrem da segunda e da terceira aula, existem aquelas realidades concretas, objetivas, e existem as realidades
abstratas, as realidades imaginárias, né? Que não deixam de ser realidades. Uma coisa que existe apenas no seu pensamento, existe. Existe só no seu pensamento, mas existe. Estão entendendo? Você conta com as coisas do seu pensamento para viver. Então, olha só, esse sujeitinho que cresceu em Mandaguaçu, ou Barbacena, ou Pindamonhangaba, e leu literatura clássica e tirou proveito disso, quantas histórias, quantos tipos de vida, quantos tipos de existência ele passou a conhecer, que ele jamais conheceria na existência imediata dele, ali em Barbacena. Então, ele passa a ter acesso a mundos possíveis através da imaginação proporcionada pela literatura, pela experiência literária. Mundos e mundos são abertos para ele por causa do texto literário, daquilo que está registrado literariamente, daquela narrativa, daquela aventura, daquela história. De repente ele está lá lendo O Senhor dos Anéis e a imaginação dele considerando possível a existência de um elfo. E ele passa a considerar isso dentro dele, que existem seres mais espiritualizados, que existe algo de imortal nos seres, que é o que representam os elfos, né? O nosso lado imortal, o nosso lado espiritual. Então vejam, o sujeito passa a considerar isso possível e começa a operar com isso na imaginação dele. E ele mora numa cidadezinha de 40 mil habitantes que quase todo mundo ou é comerciante ou é lavrador e se encontra na missa domingo à tarde. Então vejam a riqueza de experiência humana que ele pode ter, porque ele acessa a experiência humana universal através da literatura. Então você pergunta para mim, para que serve a literatura? Ela serve muito mais do que a filosofia. Gente, ela é muito mais importante que a antropologia, ela é muito mais importante que a filosofia, ela é muito mais importante do que qualquer ciência na qual você possa se especializar. Porque qualquer ciência na qual você possa se especializar é um conhecimento específico de um dado ou de uma perspectiva da realidade. Mas a literatura, a imersão nas histórias da literatura é a imersão no universo de possibilidades da vida humana. Vocês estão entendendo isso? Deixa eu ver aqui o que o Jonatas falou. Ao ler a história de uma família, vendo as dores da mãe de Santa Teresinha, notei que eu estava me angustiando por pouca coisa. Aquilo ficou em mim e passei a ver as situações difíceis de outro modo. Tá vendo? Quer dizer, no caso a gente está falando aí de um livro de história real, né? Mas que tem seus efeitos, pode ter efeitos também como os literários fictícios. E aí você tirou proveito para a sua vida. Porque, claro, toda literatura, ficcional ou não ficcional, tem um caráter pedagógico. Então você está lendo, por exemplo, você está lendo lá, deixa eu ver aqui qualquer livro que me ocorra, A Hora da Estrela, da Clarice Lispector. E aí você está lendo aquilo e você, eu não sou igual essa menina. Graças a Deus eu não sou igual a Macabeia, porque a Macabeia é uma Zé Ninguém. A Clarice, né, é mágica descrevendo Macabeia. Então para que me serve isso daqui? Olha, para eu entender os perigos de uma existência de Zé Ninguém. Quais são os riscos, os perigos de uma vida sem sentido algum, sem realização alguma, né? Que marca deixa no mundo aquela pessoa que não faz absolutamente nada memorável. Entende? Como se auto-justifica uma existência que não faz nada memorável, nada digno de ser lembrado, que não tem nenhuma qualidade expressiva. Essa é a Macabeia. E a gente sofre e lamenta aquela existência. Assim como alguns devem lamentar as nossas existências, porque devem olhar para nós, pessoas melhores do que nós, e falar, puxa vida, que desperdício de vida, que desperdício de existência. Então você lê uma literatura dessa e ela é pedagógica, entende? Ela é diagnóstica também, no caso dessa literatura. Muitos dos livros de literatura são diagnósticos da vida social, do momento presente daquele escritor. São também sinais, né? Servem de sinalização, de simbolização da vida humana, dos perigos, das possibilidades de salvação, das possibilidades de consolo, de como resolver a vida. Então você lê Crime e Castigo, do Dostoiévski, por exemplo, e daí você vê, caramba, olha os efeitos de uma mentira, olha os efeitos de uma maldade na vida do ser humano, e como é que eu faço para me livrar disso? Como é que eu faço para me livrar de uma maldade que eu pratiquei, de uma mentira enorme que eu contei para todo mundo à minha volta? Como é que faz para ter a redenção? Está lá a literatura te mostrando.
Tenho certeza que os que estão me acompanhando, assim eu espero pelo menos, nunca cometeram um assassinato. E, portanto, é uma experiência possível ao ser humano que nós, né, Deus nos guarde, nunca vamos experimentar. Nós não vamos saber o que é a experiência de matar alguém. Porém, tantas e tantas literaturas, tantas e tantas histórias em que eu leio há assassinatos. E eu acompanho ali os efeitos daquilo na alma do personagem, para o mal dele, né? Para a queda dele. E assim eu aprendo, e assim eu entendo a vida humana. Olha só, então é assim que se sente um criminoso. Então você lê lá O Seminarista, do Rubem Fonseca, e você entende, e você passa a perceber uma possibilidade humana, ainda que má, daqueles que vivem pelo crime, vivem para o crime, né? No caso, o título, O Seminarista, é um sujeitinho que tinha sido seminarista na juventude, mas depois se torna matador de aluguel. Então, olha só, você não vai ser um matador de aluguel, espero, né? Se você for, você me avisa que eu tenho uma listinha para te passar. Mas você não vai ser um matador de aluguel. E aí você quer saber como é que se sente um matador de aluguel? Quer saber que tipo de maldade se opera na alma de uma pessoa assim? Então leia esse tipo de livro. Quer saber como é que faz, como é que é a bondade extrema numa pessoa? Quer saber como é que é um personagem sovina ao extremo? Por exemplo, Eugênio Grandet, do livro do Balzac, o personagem mais sovina de toda a literatura. Talvez ele rivalize ali com o sujeito de Um Conto de Natal do Charles Dickens, né? O Sr. Scrooge. Então, quero saber o que é um sovino, o que isso, né? O que isso faz na alma do ser humano. Leia uma história dessa, né? Quero me vacinar contra o perigo de ser sovina. Então, leia um livro desse. E para resumir, toda a experiência humana que já está registrada em algum livro de literatura, que já foi condensada e simbolizada por algum escritor, pode servir para mim, Tiago, limitado pelas minhas circunstâncias pessoais, sociais, culturais, temporais, para mim, como um acesso de possibilidade imaginativa que alarga o meu horizonte. Não é verdade? Há quem nunca tenha ido a Paris, mas depois de ler tantos livros do Balzac, pode dizer que conhece algo de Paris. Vocês estão entendendo? Há quem nunca tenha ido para o mundo árabe ou nunca tenha ido para o mundo asiático e saiba algo do mundo asiático. Eu me lembro de uma experiência interessante para mim, que para mim foi marcante, foi ler alguns livros do Hermann Hesse, aquele escritor de língua alemã, especialmente o Siddhartha, em que o personagem ele está inserido numa cultura, né, num tempo histórico, numa cultura que são completamente estranhos para mim, são exóticos para mim. Eu não tenho a menor possibilidade concreta, real, concreta, de viver algo parecido. Eu teria que nascer de novo para viver uma coisa daquela. Mas olha só, lendo aquele livro do caminho espiritual que Siddhartha vive, né, que o personagem, o protagonista vive em Siddhartha, do Hermann Hesse, eu pude então perceber como que é aquilo dentro daquela cultura, como seria viver algo parecido se eu fosse então daquela cultura, e pude até ganhar dentro do meu ocidentalismo, da minha circunstância ocidental, de homem branco ocidental, pude trazer alguns conhecimentos daquilo para a minha vida, que servem para mim também, e não só para o personagem do Siddhartha. Entende? Livro pode ensinar a se relacionar com pessoas? Claro que pode. Claro, aliás, não tem nada melhor para ensinar a se relacionar com pessoas, porque os livros vão dar voz aos diferentes tipos de personagens que existem na vida real. E ao lê-los, você vai perceber por que é que as pessoas pensam das diferentes maneiras, por que é que as pessoas são daquele jeito ou daquele. Tudo isso está lá nos diferentes personagens da literatura, que na tua existência não vai ter como você conhecer tudo. É impossível, é humanamente impossível você conhecer todas as possibilidades, todas as razões por detrás dos atos que as pessoas cometem. Aí você pega a literatura, começa a lê-la e começa a ver a justificativa que está por detrás dos atos de tantos diferentes personagens. E aí você começa até a poder usar isso na sua vida concreta. Ah, olha só aquela fulana, ela é daquele jeito porque ela é parecida com Madame Bovary, né? Personagem do Flaubert. Ah, aquele ali, ele deve agir desse jeito porque, olha, tá vendo? É um Policarpo Quaresma dos nossos dias.
Ou seja, os personagens de literatura não são apenas possibilidades de existência para você, não apenas enriquecem possibilidades de destino para você, como eles servem para a orientação do mundo, para a compreensão das pessoas, compreensão de por que as pessoas fazem o que fazem, as pessoas que são diferentes de você, as intenções dela, muito bem lembrado aqui pelo Alexandre, as motivações íntimas das pessoas. Não tem como, né, você ficar na rua parando as pessoas ou os teus amigos. Explica por que você faz assim. Explica por que você pensa desse jeito. Não dá para ficar fazendo isso toda hora. Mas lá no livro de literatura, os personagens, eles se explicam de alguma maneira. E você passa a entender as cabecinhas deles. E eles servem de referência de compreensão do mundo. Então são dois ganhos absurdos que você tem com a literatura. O primeiro é muito pessoal. Alargamento do mundo interior. Alargamento do número de possibilidades que você passa a ter imaginativamente. Porque você não tem como em 2 ou 3 existências da sua vida, como eu falei no comecinho da live, não tem como você experimentar ser 200 personagens diferentes. Na literatura, por imaginação, você tem como. E o segundo ganho, me orienta na existência, me ajuda a compreender melhor as pessoas que são diferentes de mim. Eu que já vivi a condição de imigrante, que já morei fora do Brasil, eu tive que exercitar isso. E se não tivesse um bocado de literatura dentro de mim, de experiência imaginativa, imaginária, da diferença e da riqueza humana, eu teria tido mais dificuldade de me inserir numa sociedade diferente da minha. Para eu entender, por que os portugueses são assim? Por que eles pensam dessa forma? E enquanto estive lá em Portugal, a maior parte do tempo eu li literatura portuguesa. Porque eu gostaria de entender melhor a forma mentes portuguesa. Estão entendendo? Olha, tem perguntas que vocês fazem aqui que daí fogem um pouquinho do tema da live, tá? Mas daí a gente tem que pensar em outras séries de live para responder algumas perguntas, tá? Mas não corremos o risco de ser algo não verdadeiro? Não, porque a experiência é imaginária, Larissa. Você vai, enquanto você está lendo a história daquela personagem, de Emma, por exemplo, de Jane Austen, você vai ali experimentar o que é ser uma menina inglesa daquela época, etc e tal. Você vai experimentar enquanto lê, certo? Na hora que você termina o livro, termina a experiência estética, enquanto você tiver consciência e razão, você não vai confundir aquilo com a vida concreta que você tem, na tua condição de Larissa, não é verdade? Porém, algo da Emma ilumina o mundo para você. Algo da Emma pode ser agregado na tua existência. Algo da personalidade dela, algo do que ela sabe sobre o mundo pode ser incorporado. O discurso de algum personagem, algo verdadeiro que ele diz durante uma história, lá um livro, como narrador, por exemplo, você pode incorporar na sua vida, você pode passar a enxergar. Eu digo sem sombra de dúvida, o que eu mais aprendi, olha que eu sou o sujeito que inventou o site A Vida Humana, tá? O que eu mais aprendi sobre a vida humana não estava nos livros dos filósofos espanhóis. O que eu mais aprendi sobre a vida humana estava na literatura. Tá? Pessoal, amanhã a gente termina esse assunto. Tá? Eu vou, então, reconvocá-los. Amanhã, 5 da tarde, última live sobre imaginação. Tá? Com dicas práticas, concretas, para vocês todos passarem a exercitar isso na vida de vocês. Só que, olha, não tem fórmula mágica, tá bem? Eu não sou coach de botequim, não tem fórmula mágica. Então, eu já adianto, senta a bunda e lê. E lê as coisas certas. E se você for orientado sobre o que deve ler, melhor ainda, tá? Então, amanhã eu vou falar sobre isso também. Sobre listas de leituras, sobre filmes, sobre seriados, enriquecimento do imaginário, tá? Vamos melhorar nossa vida, vamos sair dessa porca miséria em que a gente está, tá bom? Obrigado pela companhia mais uma vez hoje e até amanhã. Tchau, tchau.